Se o presente do Nilo foi um rio de vida em meio ao deserto, então o seu primeiro grande ato de criação não foi a união, mas sim uma divisão. Ele não criou uma terra uniforme. Ele criou duas terras, duas realidades geográficas, sociais e até políticas que durante muito tempo pareciam mundos completamente à parte. Para entender o Egito, a gente precisa primeiro entender essa separação fundamental. É a chave de tudo. Vamos acompanhar o fluxo do Nilo por um instante. Ele nasce lá no coração da África, em lugares que hoje são países como Uganda e Etiópia, e corre de forma implacável para o norte, em direção ao mar Mediterrâneo. E foi esse simples fato geográfico, o curso do rio, que deu nome aos dois reinos egípcios. No sul, onde o Nilo começa sua longa jornada através do território que hoje é o Egito, o terreno é mais alto. O rio corre por um vale apertado, espremido entre falésias e montanhas desérticas. Era um corredor verde no meio do nada. Essa era a terra do sul, o Alto Egito. Lá no norte, ao se aproximar do mar, o cenário muda radicalmente. O rio se espalha, se abre como os dedos de uma mão, formando uma vasta região pantanosa, um triângulo de terra extremamente fértil. Esse era o delta do Nilo. Essa era a terra do norte, o Baixo Egito. Percebeu a confusão? O Alto Egito fica no sul do mapa e o Baixo Egito fica no norte. É o oposto do que a gente espera, mas para os egípcios a lógica era perfeita. Os nomes não vêm da nossa bússola ou do nosso mapa mundi moderno. Eles vêm da única referência que realmente importava, o próprio rio. Alto Egito é a terra rio acima, onde a altitude é maior. Baixo Egito é a terra rio abaixo, mais perto do nível do mar. O Nilo era um mapa. E não eram só nomes diferentes em um mapa, eram ecossistemas diferentes, economias diferentes, quase personalidades diferentes. O Alto Egito, com seu vale estreito e isolado, era mais homogêneo, mais protegido das influências externas. Era uma cultura talvez mais conservadora, mais apegada às tradições. Já o Baixo Egito, com o delta aberto para o mar Mediterrâneo, era a porta de entrada e saída do Egito. Estava constantemente em contato com outros povos, exposto a novas ideias, ao comércio, a novas tecnologias. Era um lugar mais cosmopolita, mais diverso. Mas antes de existir um Alto ou um Baixo Egito como reinos unificados, quem vivia às margens desse rio generoso? Como a vida se organizava por lá? A resposta está em uma palavra: nomos. Imagine o Nilo como uma longa estrada verde, uma fita de terra fértil cortando um deserto infinito. Ao longo dessa estrada, pequenos assentamentos começaram a surgir. Eram vilas, aldeias de agricultores e pescadores. Com o tempo, essas aldeias cresceram, se fortaleceram e começaram a se organizar em pequenos estados independentes. Cada um deles controlava um trecho do rio e das terras cultiváveis ao seu redor. Esses mini-estados eram os nomos. Cada nomo era como um mundo em miniatura. Tinha seu próprio líder, que a gente chama de nomarca, seus próprios deuses protetores, seus próprios símbolos sagrados e, provavelmente, até dialetos e costumes ligeiramente diferentes. Eram como pequenos reinos que ora eram aliados, ora eram rivais ferozes, disputando os melhores trechos do rio, o acesso à água e às terras mais férteis. Agora, pense no
no desafio que essas pessoas enfrentavam. O Nilo era a fonte de toda a vida, mas não era um vizinho sempre gentil. Sua cheia anual, embora vital para fertilizar o solo, era um evento poderoso e, se não fosse controlado, podia ser incrivelmente destrutivo. Uma cheia muito forte podia varrer vilas inteiras do mapa. Uma cheia muito fraca significava fome. Como uma pequena vila, um único gnomo conseguiria construir e manter sozinho a infraestrutura necessária para domar esse rio. Como eles poderiam construir diques e canais de irrigação complexos, o suficiente para levar a água para os campos mais distantes da margem. Era uma tarefa gigantesca. A necessidade é a mãe da invenção e da cooperação. Os gnomos começaram a perceber que sozinhos eram frágeis. Eles começaram a formar alianças. Vários gnomos se uniam para construir um sistema de irrigação maior que beneficiasse a todos. Eles se aliavam para se proteger de ataques de outros gnomos ou de povos do deserto, ou se uniam para enfrentar em conjunto os efeitos de uma seca ou de uma cheia desastrosa. Aos poucos, por uma questão de pura sobrevivência e busca por prosperidade, aqueles pequenos mundos isolados começaram a se fundir. A própria geografia do Nilo, que inicialmente os havia separado em territórios bem definidos, agora os forçava a se unir para poder prosperar. É um belo paradoxo, não acha? A divisão que criou os gnomos se tornou a força motriz para sua união. E foi assim, através de um longo processo de alianças, casamentos estratégicos entre líderes e sim, também através de guerras e conquistas, que as dezenas de gnomos acabaram se aglutinando em duas grandes entidades políticas. No Vale Estreito do Sul, os gnomos se uniram para formar o poderoso reino do Alto Egito, simbolizado pela coroa branca. No Delta Aberto do Norte, os gnomos formaram um próspero reino do Baixo Egito, simbolizado pela coroa vermelha. Tínhamos agora dois Egitos, duas coroas, dois reinos, duas culturas que, embora vizinhas e dependentes do mesmo rio, eram distintas e frequentemente rivais. O palco estava montado para o próximo grande ato da história egípcia, a guerra que decidiria o destino dessas duas terras e que daria origem a uma das maiores civilizações que o mundo já viu. Mas essa é uma história para o nosso próximo capítulo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você está gostando de desvendar os segredos do Egito Antigo com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo episódio. Até lá!